Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém? Pode se assentar. Quantos aqui conseguem já sentir a presença do Senhor nesse lugar? É muito bom quando a gente tem liberdade e muito mais quando nós não somente recebemos, mas nós fixamos Jesus em nossas vidas e conseguimos sentir a presença dele dessa forma. Então, eu gostaria de compartilhar com você aquilo que Deus ele já começou falando. Parece engraçado, mas quando eu montava essa ministração, eu finalizei, mandei pro pastor, né, pastor? E aí a Alice chegou em mim e falou assim: pai, eu preciso de uma ajuda sua. Eu falei: vamos lá, eu te ajudo. Ela: então, eu tenho um contexto aqui para trazer e eu precisava de uma ajuda sua sobre um texto. Aí eu falei assim: qual texto que é? Que a gente aprende juntos. Aí ela falou assim: é 2 Coríntios 5,17. Falei: que bom, filha, porque é isso que a gente vai falar. E eu só estou dizendo isso para você porque nós não temos um Deus que é um Deus por acaso, mas é um Deus de propósito. Então, se Ele separou esse tema, Ele separou esse momento para mim, para você, que você agarre de todas as formas, porque Ele já está aqui e Ele está falando desde o início do culto. Então, em nome de Jesus, que toda a cadeia, todo coração amargurado, todo coração petrificado, toda a mente cauterizada, nós repreendemos o nome de Jesus. E que toda palavra declarada venha ser semente na sua vida nessa noite. E que você venha produzir em nome de Jesus. Amém? Então 2 Coríntios 5,17. Peço que os irmãos abram. 2 Coríntios 5,17. Que diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Amém? Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: quem é você? Aquele que está com Cristo ou aquele que está em Cristo? Talvez possa ser algo que não faça um pouco de sentido nesse momento, mas foi isso que Deus ministrou na minha vida. Obrigado, Fê. E eu queria falar um pouquinho com você sobre isso, porque existe uma diferença daquele que está com Cristo e uma diferença daquele que está em Cristo. O estar com Cristo é estar próximo, estar do lado, é ter proximidade. Um exemplo disso, para ficar um pouco mais claro, eu tenho o Misael, por exemplo. O Misael, meu irmão, ele está me ajudando hoje a ministrar, amém? E o Misael, ele está aqui ajudando a gente, já tocou, já adorou, está ouvindo a palavra. Nós estamos aqui por volta de 10h30, vai acabar o nosso tempo aqui. E, Misa, você vai para onde depois disso? Geralmente para casa. Para casa? Se fosse anos atrás, nós iríamos para o mesmo lugar. Mas hoje não, hoje o Misael tem sua família, hoje o Misael tem seus filhos, o Misael tem sua esposa, o Misael tem o seu cachorro trevoso, o Misael tem a sua rotina. E eu tenho a minha família, tenho minhas filhas, tenho minha esposa, eu tenho o meu cachorro, que é de boa. Bem tranquilo. Ele tá falando comigo aqui, ainda bem que ele só fala comigo aqui. Mas eu estou com o Misael. Só que vai ter uma hora que eu não vou estar mais com ele. Então existe uma diferença quando a gente identifica aquele que está com Cristo
para aquele que está em Cristo. Porque todos aqui talvez chegaram 8 horas. Alguns chegaram 8h20, 8h30. Só que, e quando a gente sair daqui? Para quem você vai se entregar? Qual que vai ser a oferta que você vai ter ao ponto de estar com Cristo? Existe um fim. Aí talvez os vícios, os desejos carnais, as vontades, ou assistir um futebol, ou ficar horas e horas no Facebook ou Instagram. Mas aquele que está em Cristo, assim como o Paulo fala, existe uma diferença. Porque estar em Cristo significa que eu sou um com Ele, é uma unidade. Então se eu saio daqui, eu estou em Cristo. Se eu chego em casa para dormir, eu sou em Cristo. Se eu acordo para trabalhar, eu estou em Cristo. Se aquela pessoa no metrô que pisou no meu pé, eu não vou xingar ela, eu vou abençoar a vida dela. Por quê? Porque eu estou em Cristo. Então existe uma diferença, e é dessa diferença que nós vamos conversar um pouquinho nessa noite. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. E através disso, Deus estabelece algo novo na sua vida. Você crê? Glória a Deus. Gálatas 2:20 vai dizer que eu já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Talvez você chegou aqui entendendo de um significado que talvez você levou para a sua vida inteira, que é bom estar com Cristo. Mas hoje Deus ele te chamou aqui nessa noite para que você tenha uma nova experiência. E essa experiência não vai somente modificar, mas Ele vai te dar algo novo, que é estar nele. E é muito bom saber disso, porque nós estamos prestes a viver uma imersão. E quem vai para a imersão aqui nessa... Glória a Deus. Glória a Deus. E ir para a imersão é saber. Se você não entendeu, eu tenho certeza que Deus ele preparou esse texto, esse tema para nós hoje, para que você chegue lá convicto que a partir de hoje você vai estar nele. Você não vai estar com ele mais, mas a partir de hoje a presença de Deus estará em você e você nele. E quando você chegar lá na imersão, meu irmão, eu nem sei nem o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer. Mas uma coisa eu sei: aqueles que estarão em Cristo vão provar coisas maravilhosas. Vai provar algo novo que talvez a gente não consiga nem imaginar. E o interessante, e a gente vai decorrer um pouquinho sobre estar ainda com Cristo um pouquinho, porque eu quero mostrar, e assim como o Espírito Santo falou comigo, eu quero aplicar para a igreja a diferença de fato bíblica quando a pessoa está com Cristo do que a pessoa está em Cristo. Lá em Atos 5, 3 e 4, vai falar sobre Ananias e Safira. O mesmo contexto que a Juliana trouxe hoje no ofertório. E é interessante porque para quem conhece essa história, sabe que Ananias e Safira, é um casal e eles estavam incutidos, assim como a Juliana falou, em um ambiente propício para experimentar a glória de Deus. E assim como o texto fala, eu vou ler para não ficar nas minhas palavras. Atos 5, 3 e 4 diz assim: Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficaria para ti? E vendida
não estava em seu poder? Porque formaste esse desígnio em seu coração? Não mentiste para os homens, e sim para Deus. Então eles estavam incutidos em uma rotina, aonde constantemente o povo eles compartilhavam, ninguém tinha necessidades, tudo aquilo que a presbítera Juliana falou aqui nessa noite. Então eles provavam constantemente da glória de Deus. Eles estavam incutidos na onde a glória de Deus estava sendo derramada. Provavelmente Ananias e Safira, eles participaram lá do Pentecoste, de Atos 2. Ou eles foram convidados pela vizinhança, pela galera que estava ali. Por quê? Porque assim como acontece na Igreja Família hoje, existe um mover diferente na Igreja Família. E quem é maduro o suficiente consegue identificar, assim como o pastor falou, que vidas estão sendo entregues aqui na Igreja Família para que consiga provar do amor incondicional. E o interessante, assim como o pastor trouxe, que a Igreja Família é uma igreja que discerne o tempo. Isso é maravilhoso, porque a gente conseguir enxergar que uma sala abre portas para que a gente consiga receber pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Meu, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então não sei como que está o seu coração ao ponto de entender que talvez você não precisa ser somente um participante. Deus não te chamou para ser um telespectador. Deus ele não te chamou para você vir de quarta e domingo aqui na igreja, porque Ele vai fazer algo na vida do teu irmão. Deus ele pode fazer na vida do teu irmão, Deus ele pode fazer na tua vida. Mas existe uma diferença, porque Ananias e Safira eles estavam dentro desse contexto, mas mesmo assim, eles não estavam em Cristo. Então existe algo que nós precisamos tomar cuidado, porque aqueles que estão com Cristo, existe uma diferença, um leque muito grande. E é esse perigo que a gente consegue identificar, porque é nítido quando Pedro, um dos apóstolos aqui, ele chega naquele homem, naquele rapaz, primeiramente ele fala assim: Ananias, por que Satanás entrou no seu coração? O que você deu liberdade para Satanás entrar no seu coração e modificar sua mente? Será que você não está identificando aquilo que Deus está fazendo em nosso meio? E Deus ele fala para nós nesse lugar, nessa noite: será que você não está percebendo o que eu estou fazendo nesse lugar? Será que você está sendo tão raso o suficiente para não conseguir identificar que a minha presença, o meu espírito, a minha glória está sendo derramada aqui, mas você prefere estar com Cristo do que viver em Cristo? E Deus ele te chama para viver em Cristo. E o mais perigoso desse texto é quando Pedro fala assim: Ananias, você não mentiu para homens, você mentiu para Deus. Quantas vezes a gente toma decisões, a gente se posiciona, a gente faz escolhas. Quantas vezes a membresia da igreja, nós, como parte da igreja, assim como a Alice falou, só se inscreve na imersão para o líder não ficar enchendo o saco. Só participa do ministério para que as pessoas não fiquem no ouvido falando que você não faz nada. Ou vem cantar reclamando da escala, ou vem tocar reclamando da escala, ou vai servir no diaconato falando que tem que chegar 1 hora mais cedo. Deus está falando para você nessa noite, meu irmão. Você não está mentindo para homem. Você está mentindo para Deus. Então Deus ele pede um conserto nessa noite. Porque o salário do pecado sempre vai ser a morte. Não existe outra consequência. E quem é você nessa noite? Você é aquele que só quer estar com Cristo? Ou você está imerso verdadeiramente em Cristo? Um outro exemplo
Judas, discípulo, aquele que foi escolhido a dedo por Jesus. Em Mateus 26, 14 ao 16 vai dizer assim: então um dos discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse: que me quereis dar? E eu vou lhe entregarei. E eles lhe estipularam 30 moedas de prata. E desde então buscava a oportunidade para entregar. Lucas 9, 1, 2 vai dizer que, e convocando os seus 12 discípulos, Jesus deu-lhes autoridade e poder para curar enfermidades, enviando-os para pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Judas foi escolhido para ser um dos 12. Judas foi capacitado por Jesus com autoridade e poder para curar enfermidade e expulsar demônios. Jesus está falando aqui com a liderança da igreja. Você ser consagrado a diácono, você ser consagrado a presbítero, você ser consagrado a pastor, não te dá carta branca para a salvação. Judas caminhava com Jesus. Judas, ele presenciou sinais e maravilhas. Judas foi designado, ele recebeu autoridade e poder de Jesus para curar enfermos. Então não duvido, pastor, que Judas curou enfermos. Eu não duvido que Judas, junto com Jesus, viu muitos cegos enxergar. Eu não duvido que Judas, com Jesus, na verdade Judas foi um dos 12 que pegou o cesto cheio depois da multiplicação de pães e peixes. Judas, ele foi aquele cara que viu o coxo andar. Judas foi o cara que olhou Jesus falar: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. Judas compartilhou com Jesus momentos de milagres, sinais e maravilhas. Só que na primeira oportunidade, Judas, ele olha para os sacerdotes e fala assim: o que você tem para me oferecer para entregar ele? Talvez você está falando assim: poxa, mas eu não faço isso. Mas Deus está falando aqui nessa noite: se você não estiver em mim, tu está cometendo. E o interessante desse texto é que Judas, ele foi tão covarde. Desculpa a palavra. Ele foi tão covarde. Porque ele procurava oportunidades, ô Ezequiel. Aqui agora, ele está aqui sozinho. Vou chamar lá o sacerdote porque ele está sozinho. A Bíblia fala que ele procurava oportunidades para entregar Jesus. Qual que é a primeira oportunidade que chega no nosso prato? Na nossa mesa? E a gente esquece daquilo que Jesus fez em nossa vida. E a gente olha para o pecado e fala assim: é isso que eu quero. É quanto? 30 moedas de prata? Me dá 15, porque eu quero. Porque Deus, ele está aqui nessa noite olhando para mim, para você e falando assim: a partir do momento que você tomar uma decisão em viver em mim, as coisas velhas já se passaram. Tudo vai se fazer novo na sua vida. Mas a partir do momento que você querer viver nessa vida de eu vou vir no culto, mas quando eu sair daqui, eu não sou crente. Lá em Mateus 7, 22 e 23 vai dizer assim: Jesus: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos em seu nome. Senhor, nós expulsamos demônios. Em seu nome nós fizemos tantos milagres. Aí Jesus olha e fala assim: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, que praticais a iniquidade. Ou seja, se você vive em pecado, meu irmão,
existe um destino para você. Não existe outra régua para isso. Então nesse momento Jesus ele te convida a parar de andar com Ele. E a partir de hoje, comece a andar nele. Deus ele te chama para isso. Porque através do momento que nós começamos a andar nele, tudo se faz novo. E é disso que nós vamos falar nesse momento. Mas antes de falar nisso, presbítero Tiago, rapidinho, por favor. Ele falou no domingo de manhã sobre a liderança da igreja, né, tia? E o Tiago ele falou assim que a liderança da igreja, pastor, foi moída. E essa frase entrou no meu coração. Que a liderança da igreja família foi mastigada, foi jogado lá embaixo, para que fosse estabelecida a verdade. E através de ser estabelecida a verdade, poder derramar a verdade na igreja. Sabe quem viveu isso, tia? O mesmo cara que escreveu 2 Coríntios, Paulo. Paulo ele era perseguidor. Paulo talvez era um Ezequiel. Paulo talvez era um Tiago. Paulo talvez era um Everton. Talvez um Marcelo. Talvez um Caleb. Que achava que estava fazendo certo. Porque queria viver com Jesus. Eu estou sendo muito específico aqui porque existe uma aliança entre nós. Mas Deus, quando Ele me trouxe essa parte, Ele me trouxe lá em Atos 9, 3 ao 5, o encontro de Jesus com Paulo, no caminho de Damasco. Paulo ele era perseguidor, ele era bicho doido. O texto vai dizer que ele respirava ameaças e morte. Sabe o que é isso? Paulo era um psicopata. Qualquer oportunidade ele queria lá e resolver, e matar, e prender. E quando ele estava indo para o destino, a Damasco, ele estava indo perseguir os crentes. Aí Jesus ele fala assim: chegou a hora de mudar isso daqui. E lá em Atos 9, 3 ao 5 vai dizer: e indo no caminho aconteceu o quê? Chegando perto de Damasco, subitamente o cercou e um resplendor de luz do céu desceu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse-lhe: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem me persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Depois eu volto dessa parte aqui, que até eu embananei um pouquinho. Mas quando Paulo ele tem de fato um encontro com Deus, ele tem de fato um encontro com Jesus, o texto vai dizer que ele cai em terra. E Deus ele ministrou muito forte ao meu coração que isso simplesmente foi o motivo e a situação propícia para que junto com que Paulo caísse, também caísse a sua autossuficiência, também caísse o seu orgulho, caísse os seus vícios, caísse as escamas dos seus olhos. Tudo aquilo que ele tinha, achava que era suficiente, que ele podia fazer, que ele estava correto a fazer. Jesus, ele lança a luz resplendora de Jesus.
O texto, eu não anotei aqui, mas o texto fala que quando Paulo ele levanta, o cara que era o pá, ele era o zica. Ele era o que resolvia. Ele fala assim, ó, é para perseguir cristão? Joga no meu peito que eu vou resolver. Ele foi tão humilhado que o texto fala que ele é levado. Ele tem que apoiar, vem cá aqui, ó, por favor. Ele tem que ser levado a um destino. Assim não, você me guia. Porque ele estava cego. Aquele que estava sendo direcionado e levado a matar cristãos, ele foi levado a um destino, sendo humilhado, porém sendo mudado, transformado. Eu não sei você, mas Deus está aqui nessa noite, Ele está falando para mim, para você, que existe um caminho, e esse caminho Ele vai dar de contra você. E toda a escama, toda a ideia errada que veio à sua mente, veio aos seus ensinos, ao que o teu pai te falou, ao que você aprendeu nas igrejas, tudo isso, Jesus ele vai colocar, jogar uma luz nos seus olhos, e essa luz vai te cegar, Ele vai te mostrar a verdadeira, aquilo que Ele tem para você, aquilo que é uma verdade estabelecida, que é viver nele. Paulo, ele teve a vida transformada. E agora eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Quem é você? Como você chegou até aqui? O que falaram sobre você? O que apontaram sobre você? Deus está aqui nessa noite, meu irmão, para transformar. Talvez você está falando assim, poxa, mas você nem me conhece. Você nem conhece a minha família, você nem conhece a minha história, você nem conhece o que eu já passei. De fato, meu irmão, não conheço não. Mas eu conheço um Jesus. E esse Jesus, ele se apresenta para você nessa noite. Ele fala assim: Odair, Odair, o que você está fazendo, Odair? Ezequiel, Juliana, Tiago, você não sabe o que você está fazendo. Paulo, ele é transformado porque ele aprendeu a viver em Jesus. Paulo, ele foi transformado porque ele aprendeu a viver em Jesus. Paulo, ele saiu de um perseguidor, de um matador, para um propagador do Evangelho de Jesus. Então, em nome de Jesus, que você não tenha isso no seu coração, achando que não há possibilidade para a sua vida, achando que você não vai conseguir, achando que a sua história já está decretada, que você já de fato já está condenado. Não, Jesus ele está aqui nessa noite para te declarar uma nova vida. Jesus ele veio aqui nessa noite para falar para você que quando você viver nele, algo novo ele fará. Existe algo preparado para você nessa noite. E eu tenho certeza, meu irmão, se você tiver com o seu coração aberto, se você tiver com o seu coração totalmente entregue a Ele,
Ele tem algo novo para você. Ele tem algo novo para sua família. Ele tem algo novo para sua casa. Talvez você fale assim: ah, mas meu marido não presta, meu marido não vai dar certo, os meus filhos estão condenados, está na droga. Talvez você está olhando para o seu irmão e fala assim: meu irmão só dá problema. Mas em nome de Jesus, se você é aquele que está em Cristo, você pode ter certeza, porque aquele que está em Cristo, aonde chega, existe transformação. Aonde Ele coloca as plantas do pé, existe mudança. Então, no nome de Jesus, que você se posicione em alguém que não está com Jesus, mas que você se posicione em alguém em Jesus, porque aí sim vai existir mudança, aí sim vai existir transformação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recalcitrar os aguilhões. Em um contexto muito rápido, existia muito isso quando os bois iam arar a terra. Então os donos ali dos bois tinham uma flecha, um arco com pontiagudo, arpão, né, pontiagudo. E quando o boi empacava, ou ele era lento, ou ele não queria fazer aquilo que era para fazer, ele ia lá e furava assim, ó, para ele continuar executando aquilo que era para fazer. Aí Jesus olha para Paulo e fala assim: ah, Paulo, não tenta discutir daquilo que eu já preparei tudo. Não tenta lutar por algo que Deus ele já preparou para você. Não tenta ir de contra aquilo que já está decretado sobre sua vida. Quando Jesus ele de fato tem um encontro verdadeiro com você, meu irmão, não adianta você querer correr. Ele vai estar aqui, ó. Não, vai. Você vai conseguir. Vai. Você vai conseguir. E Paulo, ele é o cara que mais tem conteúdo no Novo Testamento. O cara que era louco, que perseguia, que achava que estava fazendo o correto, se tornou alguém que proclamava o Evangelho. E ele fala lá em Filipenses 3:7: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo, porque eu estou nele. Gálatas 2:20 diz: eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O cara que falava que ia matar cristão, depois de tempos ele falava assim: ó, já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Então tudo que eu considerava não vale mais de nada. Mais de nada. Quando alguém é transformado em Cristo, até na sua morte, ele deixa uma carta de esperança, sabendo que, porque ele vive em Cristo, é certo a esperança da glória. 2 Timóteo 4:7, quando ele já estava praticamente condenado, ele escreve uma das frases. Quem assistiu o filme, é maravilhoso. E ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Guardar a fé, meu irmão, é entender que se você estiver com Cristo, você corre um grande risco de perder sua salvação. Mas quando você de fato está em Cristo, guarda a fé. Nem a morte, nem a vida. Nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus, daquele que nos chamou
Então, se você nessa noite está se você tem esperança para você, Deus está aqui. E Ele te convida para uma nova vida. Ah, Caleb, mas eu já sou convertido, eu já aceitei Jesus. Eu já sou o primeiro até aqui, ó. A presença de Deus está tão forte nesse lugar, meu irmão. Então não perde tempo não. Não perde tempo não. Deus, Ele te chamou aqui nessa noite. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Se 3 pessoas falaram aqui sobre o mesmo texto, se 3 pessoas abordaram aqui sobre o mesmo tema, meu irmão, eu tenho certeza que existem pessoas aqui que precisam de uma transformação real, precisa de fato conhecer a Jesus, precisa de fato viver em Jesus. Então sai do seu lugar nesse momento. Sai do seu lugar nesse momento. Não perca tempo para aquilo que Deus Ele vai fazer na sua vida. Existe algo preparado para você, mas é para aqueles que estão em Jesus.